Eu quero falar com você nessa noite, nesse dia, sobre visão. Diga comigo, visão. Escreve aí, visão. Escreve aí, visão. Visão. É incrível porque nessa penúltima noite do ano, nessa noite de Vision Night, meu Deus, quantas lembranças, quantas coisas nós conseguimos olhar, ver, literalmente, olhar para trás e ver o que o Senhor fez. Desde a primeira noite, desde a nossa primeira quinta-feira, nós estamos sendo aqui ministrados, estamos sendo aqui incentivados, estamos aqui sendo impulsionados por tantos homens, por tantos líderes, por tantas mulheres de Deus que vieram aqui nessa plataforma, liberando uma palavra de vida, uma palavra de destino. Quantas mensagens nós recebemos, quantas vidas que foram impactadas aqui em cada uma das nossas Vision Nights. Meu Deus, se nós formos lembrar aqui desde da primeira Vision Night, pastor André Valadão, e depois tantos outros amigos que passaram por essa plataforma e trouxeram uma palavra de vida, uma palavra de destino. Foram 6 meses, meu Deus do céu, 6 meses, estabelecendo uma visão. 6 meses aonde nós viemos trazer a visão de Lagoinha, a visão da igreja Lagoinha, a visão do reino de Deus, a visão que vai muito além de uma denominação, a visão que vai muito além de uma placa de igreja, a visão que vai muito além de um líder, de um pastor, a visão do reino, a visão daquilo que Jesus nos comissionou a fazer nessa terra. Nós estivemos aqui durante esses 6 meses estabelecendo uma visão. Nós estivemos aqui durante 6 meses trazendo fundamentos, porque a verdade é, nós só podemos construir algo à medida que nós fundamentamos esse algo. Você vê um prédio, você vê uma construção, é lindo, né? Porque aqui, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê, é tão rápido, em alguns dias, poucas semanas, você constrói uma casa, em alguns poucos meses você constrói um prédio, e a gente tem a visão daquilo que está externo, daqui está por fora, prédios lindos, vidros, vidraças, mas a verdade é que isso tudo só existe porque foi primeiro construído um fundamento, uma base, um alicerce. E o que nós tivemos aqui durante esses 6 meses foi exatamente trazendo fundamentos, construindo fundamentos. A visão serve para isso. A visão serve para trazer clareza. A visão nos dá clareza de qual é a base daquilo que eu estou construindo. A visão aponta para o futuro. Quando nós falamos de visão, nós estamos falando de futuro. A visão direciona, a visão aponta, a visão mostra o caminho, a visão fala de futuro. O que eu e você precisamos é ter uma visão clara do que Deus tem para cada um de nós. Porque uma visão clara, ela também acelera o propósito de Deus. Quando eu tenho uma visão clara, e eu quero que você guarde isso no teu coração, o que vai determinar a velocidade da sua caminhada, o que vai determinar a velocidade da sua jornada, é a visão que você tem. Eu não sei se você já dirigiu em uma estrada escura, eu não sei se você já dirigiu em uma noite chuvosa, mas naturalmente quando você tem uma visão ofuscada, quando você não consegue ter uma visão clara, você vai devagar, você vai com cautela, você vai quase que desligando o carro, é assim ou não é? Mas quando você tem uma visão clara, quando os teus olhos estão claros, quando o dia está claro, quando você consegue ter uma visão clara do caminho, então você pode correr, você pode acelerar, você pode manter uma velocidade. A nossa vida é exatamente assim. Quando eu tenho uma visão clara do caminho, da jornada, eu posso acelerar o caminho. E eu quero que você guarde isso no teu coração. Você precisa ter uma visão clara do que Deus quer e o que Deus espera de você para 2022. Porque senão você vai virar simplesmente uma página de um calendário, entrar em um outro ano e vai continuar se arrastando.
ou talvez apenas caminhando, mas o Senhor tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida, que nós iremos correr com os cavalos. A Bíblia faz questão de dizer: ei, nós vamos correr na mesma velocidade dos cavalos. E talvez você olhe e diga: pastor, mas eu já estou correndo. Então o Senhor quer fazer com que você voe, mas você não pode continuar parado onde você está. E o que vai trazer velocidade, o que vai fazer com que você seja veloz na sua jornada, é a visão clara do caminho que você está seguindo. Eu quero falar nessa noite sobre visão. A Bíblia fala em Atos capítulo 9, verso 18, sobre o momento em que Paulo havia perdido a visão. Paulo até então, chamado Saulo, a Bíblia fala, Atos 9, 18, que imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. A verdade é que eu e você precisamos entender que existem escamas dos nossos olhos que precisam cair. Existem cegueiras espirituais que tentam paralisar a nossa jornada, que tentam literalmente nos impedir de prosseguir em direção ao alvo. Esse mesmo Paulo, que teve os seus olhos clarificados, as escamas caíram, é ele também que olha e diz: ei, eu prossigo para o alvo, eu continuo, eu sei para onde eu estou indo, eu deixo as coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo. Mas ele só pode prosseguir para o alvo, e o alvo nós sabemos que é Cristo, porque um dia as escamas dos seus olhos caíram. E talvez alguns de nós, se não muitos, ainda estão vivendo em áreas da nossa vida com escamas que nos impedem de ver. Talvez hoje você ainda tenha escamas que te impedem de enxergar aquilo que Deus tem para você na sua vida financeira, ou talvez na sua vida familiar, talvez na sua vida conjugal, talvez na sua vida ministerial, talvez em alguma área da sua vida que as escamas ainda estão te impedindo de ver o que Deus tem preparado para você. Eu quero convidar você nessa noite, nessa penúltima noite do ano, nessa última Vision Night do ano, nessa quinta-feira maravilhosa, dia 30, meu Deus do céu, véspera praticamente de ano novo. Amanhã, dia 31, nós vamos estar celebrando, cultuando em uma virada maravilhosa. Se você estiver assistindo essa mensagem em qualquer outro momento, eu quero lembrar você que nós estamos na nossa última Vision Night do ano de 2021, e você é muito bem-vindo aqui na Lagoinha Tampa. Aquilo que Deus tem construído e feito nesses últimos 6 meses tem literalmente nos constrangido, e para a glória de Deus, nós temos vivido cada dia mais uma clareza do que Deus tem para nós. A cada dia é como se escamas fossem literalmente sendo arrancadas dos nossos olhos, e o que nós precisamos é literalmente orar e pedir ao Senhor: Senhor, tira dos meus olhos tudo aquilo que me impede de ver, tudo aquilo que me impede de enxergar, tudo aquilo que me impede de olhar para frente, de olhar aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu preciso orar nessa noite dizendo: Senhor, arranca as escamas dos meus olhos. Se você conhece um pouco da história de Paulo, que até então era chamado Saulo, você vai ver que ele era um homem extremamente religioso. Ele acreditava estar fazendo certo, ele acreditava estar vivendo a vontade de Deus, os planos de Deus, o propósito de Deus, até o dia que ele tem um encontro com Cristo. Meu Deus do céu! E talvez o que nós precisamos é ter um verdadeiro encontro com Jesus, um encontro legítimo, um encontro real. A Bíblia diz que no momento em que ele estava ali a caminho de Damasco, em direção a perseguir os cristãos, nesse instante vem como um clarão, como uma luz tão forte que ofusca os olhos de Saulo, e ele deixa de ver, ele para de enxergar, ele fica literalmente cego por 3 dias. Meu Deus! Eu não sei se você já teve algum problema de visão. Uma vez eu fui com alguns amigos, eu andava muito de bicicleta quando eu era mais novo, mais menino, e eu me lembro que uma vez nós fomos fazer uma trilha de alguns quilômetros, e no meio do caminho um mosquitinho, gente, era tão pequenininho, mas tão pequenininho que não dava nem para ver. Ele veio e bateu no meu olho, entrou no meu olho, e eu acabei coçando, e eu fiquei
literalmente sem a visão desse olho. No dia seguinte eu pude ir no oftalmo e quando o médico abriu ali, ele deu aquele zoom, ele tirou aquele mosquitinho de dentro do meu olho, ele falou: cara, se você ficasse mais algumas horas, você ficaria cego desse olho. É incrível porque o Senhor faz questão de dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. É tão importante a visão. É tão importante nós termos uma visão clara. A visão é com toda certeza, se não o principal, um dos principais sentidos do todo ser humano. A visão me permite andar, a visão me permite comunicar, a visão permite apreciar, a visão ela é tão importante. E eu preciso entender que, assim como na vida cotidiana, na vida simples e normal do dia a dia, a minha vida espiritual também é baseada na minha visão. A minha vida espiritual também caminha por aquilo que eu estou vendo, mas a palavra do Senhor nos ensina dizendo: ei, não é por aquilo que eu vejo fisicamente, mas é por aquilo que eu vejo pelos olhos da fé. Percebe que a visão ela está completamente ligada à minha fé em Cristo Jesus. A visão ela está completamente atrelada àquilo que eu creio, àquilo que eu declaro crer, porque é impossível dizer que eu creio e os meus olhos não veem. Pelos olhos da fé eu consigo enxergar. A visão, quando nós falamos de visão, nós falamos de fundamento. Visão é uma base, é um fundamento. Quando você chega em uma empresa, quando você é contratado para trabalhar em alguma empresa, normalmente as empresas possuem ali a sua missão, a sua visão e os seus valores. Para que na verdade, quando um colaborador chegar naquela empresa, ele saiba: eu sei exatamente aonde eu estou pisando. Eu sei o que essa empresa tem como base. Eu sei o que essa empresa tem como fundamento. Eu sei qual é a visão dessa empresa. Eu sei onde eu estou colocando os meus pés, aonde eu estou depositando a minha confiança. Eu sei aonde eu estou entrando e confiando a minha família. A visão. A visão fala de fundamento. Visão fala de base. E para a glória de Deus, durante esses 6 meses, nós estivemos aqui compartilhando a visão da nossa igreja, compartilhando o fundamento, aquilo que fundamenta a Lagoinha Tampa, aquilo que fundamenta a Lagoinha USA, aquilo que fundamenta a Igreja Lagoinha, Batista da Lagoinha, no Brasil e no mundo. Eu não sei se você já apreciou alguma construção, mas é incrível, né? Quando você vê uma construção, como eu disse agora há pouco, você consegue muitas vezes ver aquilo que está externo, você consegue muitas vezes ver e até apreciar. Aqui em Tampa, por exemplo, existem tantas obras, tantas esculturas, tantos lugares lindos que eu fico literalmente apreciando. Mas por debaixo de todas esses monumentos existe fundamento. E eu e você precisamos entender isso. Que muitas vezes nós queremos construir monumentos e nós nos esquecemos que é necessário construir, em primeiro lugar, fundamentos. Eu preciso fundamentar. Quando você vê um engenheiro construindo uma obra, é interessante porque quem está de fora não consegue ter uma visão clara de como será. Quem está de fora, ou quem está só participando daquela construção, não consegue mensurar como será o fim daquela obra. Mas o engenheiro ou o arquiteto, aquele que desenhou a planta, aquele que fez, mesmo na base, mesmo no fundamento, ele já sabe exatamente o fim. Ele já sabe exatamente qual é a conclusão daquela obra. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas para te trazer uma clareza, alguns dias atrás, eu não sei se você já montou quebra-cabeça, eu não sei se você já montou um Lego, peças de Lego, mas o meu filho, por exemplo, meu filho de 4 anos, ele ama quebra-cabeça, ele ama Legos. Esses dias ele ganhou um, por exemplo, de 600 e poucas peças. A verdade é que eu só consigo montar esse quebra-cabeça, eu só consigo montar essa peça de Lego, se primeiro eu virar a caixa e eu olhar atrás dela aquilo que nós chamamos de big picture. Ou seja, eu só consigo ver o fim, a conclusão, eu só consigo saber para onde vai
se eu seguir as orientações de quem desenhou aquele quebra-cabeça, aquela peça de Lego. E é incrível porque esses dias a minha esposa, ela não tinha a caixa, não tinha o manual, e ela começou a montar aleatoriamente uma peça de Lego junto com meu filho. E aí quando eu cheguei em casa, ela disse: aí amor, consegui, montei. Eu olhei, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Primeiro que estavam muitas peças sobrando. Segundo porque tinha alguma coisa estranha naquela peça. E aí eu entrei na internet para tentar baixar. E aí consegui, tirei ali o manual. E aí eu desfiz literalmente tudo o que minha esposa tinha feito. E eu comecei então agora a seguir de acordo com o manual. A verdade é que tem muita gente com boa intenção, mas sem a visão. Tem muita gente querendo construir coisas. Tem muita gente querendo viver uma construção sem uma visão. Se eu não tenho uma visão clara, do que Deus tem para a minha vida, eu posso estar com uma boa intenção, construindo coisas que Deus não pediu para que eu construa. Eu posso estar construindo coisas que Deus não me chamou para construir. Se eu não tenho uma visão clara, uma big picture, se eu não tenho uma visão clara do que Deus tem para a minha vida, eu posso estar tendo uma boa intenção, mas sem a visão, eu não vou para lugar nenhum. Tem uma frase famosa que diz: se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E essa é uma verdade. Se eu não tenho uma visão clara para onde eu estou indo, eu vou para qualquer lugar. Porque visão fala de fundamento, visão fala de futuro. Diga comigo: visão fala de futuro. Escreve aí no chat, coloca: visão fala de futuro. Para a glória de Deus, nesses 6 meses, nós estivemos aqui estabelecendo fundamentos. Para a glória de Deus, foram 6 meses estabelecendo base, fundamento. Olhando pelos olhos da fé, uma big picture. Pelos olhos da fé, enxergando aquilo que Deus tem para nós lá na frente. Mas antes de chegarmos lá, estabelecendo fundamentos. Seguindo as ordens do autor e consumador da nossa vida. Seguindo a direção, seguindo o manual daquele que escreveu e desenhou a nossa história. Uma visão clara me dá acesso, uma visão clara me aponta o destino, me aponta para o futuro. Mas eu preciso construir base, construir fundamentos. E nesses últimos 6 meses nós estivemos aqui fazendo exatamente isso. Através do nosso carisma, meu Deus do céu, tem algum carismático aí assistindo a gente? Através do nosso carisma, construindo base sólida, palavra, o evangelho, a palavra rema, a palavra da fé, trazendo realmente sobre a nossa igreja uma visão clara do que nós acreditamos, do que a palavra nos ensina. Mais de 50 alunos aqui toda semana sendo alimentados, fundamento, base. Nós estivemos aqui durante esses 6 meses estabelecendo os nossos GCs, cada dia mais, para a glória de Deus, mais de 20 GCs, que são as nossas células, nossas reuniões nas casas, famílias se encontrando, 4, 5, 6, 8, 10 pessoas, isso é um GC, momentos ali sendo edificados, um tempo de comunhão, um tempo de partir do pão, um tempo de evangelismo, através dos nossos GCs, construindo fundamentos, através dos nossos voluntários, nossa visão de amar, viver, servir, o nosso voluntariado, toda a nossa igreja, como um organismo vivo, trabalhando incansavelmente, servindo, entendendo que o maior é aquele que serve, entendendo e aprendendo com o Mestre, com Jesus, a se colocar realmente na posição de servo, diante uns dos outros. Meu Deus, que coisa maravilhosa que nós vivemos nesses 6 meses, através dos nossos ministérios, nosso Kids, nosso Hype, nosso Rocket, nossos ministérios aqui frutificando, florescendo, cada dia mais, a linguagem certa para cada faixa etária, a linguagem certa para cada público específico, nossas gerações aqui, para a graça de Deus,
Mais de 40 casais já foram ministrados aqui, receberam aqui palavra, direcionamento, uma linguagem, uma mensagem específica para eles. Fundamento, construindo base, alicerce. E se eu fosse falar aqui, são tantas coisas que estão acontecendo. Para a graça de Deus, o Senhor tem feito coisas incríveis, através do nosso We Care. A gente tem aqui um trabalho voluntário, onde nós estamos todo mês, entregando cestas, alimento, roupas, ajudando pessoas financeiramente, fazendo com que pessoas sejam alcançadas, pessoas que tiveram Covid, mulheres, mamães, que engravidaram, e nós estivemos ali durante os primeiros dias, pós-gestação, cuidando, amando, servindo. Fundamento, base. Nosso time de intercessão maravilhoso, que todo culto tem aqui clamado ao Senhor, buscado ao Senhor. Enquanto nós estamos aqui agora, nesse momento, você está aqui junto comigo, e eu te peço, por favor, não saia, não desligue, não perca a sua atenção, não se distraia. Pede para esse menino aí ficar quieto do seu lado, mas não se distraia junto comigo. Nosso time de intercessão aqui dizendo todos os dias, todos os cultos: você não está sozinho, você não está sozinho. Um grupo maravilhoso, orando, clamando ao Senhor. Meu Deus, fundamento, base, alicerce. Nosso Shine maravilhoso, nossas mulheres, tem uma mulher linda aí assistindo a gente nessa noite. Nosso Shine incrível, sendo edificado, mulheres sendo alimentadas na palavra, no conhecimento. Tudo isso é fundamento. Tudo isso aponta para um futuro. E em breve, muito em breve, já virando esse ano, iniciando o nosso novo ano, tantas coisas estão surgindo, tantas coisas acontecendo. Um futuro de graça, um futuro de glória, um futuro que pertence ao Senhor. Ele já escreveu no céu e nós só estamos materializando aqui, trazendo para a terra. Esse é o nosso papel como igreja. Se Deus permitir, já no próximo mês nós iniciaremos nosso culto Hope aqui na nossa Lagoinha Tampa. Meu Deus, esse culto que é maravilhoso, uma palavra específica, pactos sendo firmados, toda semana um pacto novo, toda semana uma linguagem, toda semana uma mensagem. Nós vamos começar, se Deus permitir, nesse próximo mês, nosso culto de oração, orando, buscando, um tempo de ministração, algo diferente, buscando mesmo tocar o trono, tocar a presença do Senhor. Que coisa maravilhosa que nós vamos viver. Nesse próximo mês, se Deus permitir, nós iniciaremos o nosso CRI, nosso grupo de empresários, nos reunindo entre homens de negócio, mulheres de negócio, uma linguagem específica. Tudo isso fala de futuro. Nossos ministérios de relacionamento. Meu Deus do céu, como é bom a gente poder ter uma igreja onde todo mundo pode servir, onde todo mundo pode fluir naquilo que ama. Talvez você tenha um ministério: pastor, eu quero jogar futebol. É um ministério de relacionamento. Nós podemos gerar isso, nós podemos construir isso. Não, eu gosto de andar de moto. Meu Deus do céu, é um ministério. Lagoinha é isso. Lagoinha é um lugar onde você pode servir, onde você pode fluir, você pode florescer. Isso é futuro. A Bíblia conta que um momento em que Moisés chama ali os espias para que eles fossem espiar a terra prometida. É tão forte isso, eu e você precisamos entender essa realidade. Eles ainda não haviam entrado na terra, mas eles já estavam olhando, vendo como a terra era. Você deve conhecer bem a história. Dentre os 12 homens, dois deles, Josué e Caleb, tiveram uma visão. Eles disseram: os gigantes realmente são grandes, mas a terra é boa. Essa terra é boa, e nós vamos entrar nessa terra. Essa terra é boa, o Senhor preparou essa terra para nós, o Senhor prometeu que nos daria essa terra, nós vamos possuir essa terra. Eu quero liberar isso sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. 2022 é um ano de aceleração, 2022 é um ano de vitória, 2022 é o ano que nós vamos entrar numa terra boa, é o ano que nós vamos colher frutos bons, é o ano que em nome do Senhor Jesus, homens e mulheres de visão ampliada, visão clara, vão alcançar níveis ainda maiores em cada área das nossas vidas. 2022, meu irmão, se prepara, está batendo na porta aí, faltam 2 dias para nós estarmos nesse ano maravilhoso. Meu Deus, é tão bom podermos ter essa visão.
Antes de entrarem na terra, Moisés disse: vai lá e olha ela, espia ela. Eu quero convidar você a fazer isso também. Para a graça de Deus, já há alguns dias, nós temos feito isso aqui como igreja. Espiando terras, andando de um lado para o outro, procurando: Senhor, aonde é, meu Deus? Aonde o Senhor prometeu para nós? Eu quero convidar você a fazer isso. Começa a espiar a sua casa própria, começa a espiar aquilo que Deus tem para a sua vida. Entre naquele lugar, chegue naquele lugar, porque a verdade é que você só pode ter acesso a um lugar que você já foi um dia. Você só pode ter acesso, guarda isso, a um lugar que você já foi um dia. Pelos olhos da fé você já alcançou aquele lugar, então agora você acessa esse lugar. Pelos olhos da fé você enxerga esse lugar. Pelos olhos da fé você visualiza esse lugar. Então agora você tem direito a acessar esse lugar. Você precisa espiar a terra. Você precisa olhar. Você precisa crer. Visão aponta para o futuro. Visão aponta para o futuro. Não tem como falar sobre isso e não falarmos sobre ele. Abraão, pai da fé. Gênesis 15 diz: levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. É impossível eu ter a visão daquilo que Deus tem para a minha vida dentro da minha tenda. Eu preciso sair da tenda, eu preciso ir para fora. Eu preciso sair da minha zona de conforto, do meu comodismo. Eu preciso sair daquele lugar que me paralisa, daquele lugar que me mantém dentro da minha zona de conforto. Eu preciso sair desse lugar, porque só do lado de fora eu consigo enxergar o que Deus tem para mim. Eu quero convidar você nessa noite a sair, a ir para o lado de fora, a abrir os teus olhos, a ver uma visão clara, aponta para o futuro. Uma visão fala de perspectiva. Quando nós falamos de visão, nós estamos falando de perspectiva. Quando nós vemos a história de José, você pode depois ler na tua casa essa história maravilhosa, José do Egito. Mas é incrível porque existe um momento em que ele se apresenta ali aos irmãos. E é lindo porque José, ele olha para os irmãos e ele diz: é verdade, vocês me venderam. Meu Deus, cara, isso é muito forte. Ele olha e diz: vocês me venderam, vírgula, mas Deus quem me enviou. Quando eu falo de visão, eu falo de perspectiva. José podia ter olhado simplesmente para os seus irmãos e dito: vocês me venderam, por isso eu me tornei escravo aqui. Vocês me venderam, por isso eu sofri nesse lugar. Vocês me venderam, por isso fizeram o que fizeram comigo. Mas a Bíblia faz questão de dizer: José mudou a sua perspectiva, a tua forma de olhar, a sua forma de ver. Ele diz: é verdade, vocês me venderam, mas foi o Senhor que me enviou. O Senhor me enviou para que eu me tornasse agora o governador dessa terra. O Senhor me enviou para que agora eu tirasse vocês de onde vocês estão. Eu mudo a minha perspectiva. Quando eu falo de visão, eu preciso aprender a interpretar as situações, não pelos meus sentimentos, mas pela minha fé. Eu preciso aprender a enxergar uma situação, não por aquilo que eu estou sentindo. E se você ver essa história, você vai ver que José chorou, mas a hora que ele se apresenta para os irmãos, ele enxugou as lágrimas e disse: foi Deus que me enviou nesse lugar, para mudar a história de vocês e de toda uma nação, porque eu não caminho por sentimentos, eu caminho pela fé. Quando eu falo de visão, eu falo de perspectiva. Por último, quando eu falo de visão, eu falo de uma visão que começa em você. Toda visão, guarda isso, pega isso comigo por favor, escreve aí: a visão começa em mim. Escreve isso: a visão começa em mim. Toda visão precisa de um visionário. Toda visão precisa de um maluco, de um louco. Todo mundo vai olhar e dizer: esse cara é maluco, esse cara é doido, o que ele está fazendo, o que ele está construindo, que visão é essa? Porque ninguém vai entender mesmo, ninguém vai conseguir entender o que você está vivendo, ninguém vai conseguir entender, porque a visão é sua, Deus deu a você. A palavra nos mostra em Marcos 10, depois você pode ler, verso 46 em diante, o momento em que um cego chamado Bartimeu, ele estava ali à beira
da estrada, e quando ele ouve falar que Jesus estava passando, a Bíblia diz que ele começa a gritar, e o grito dele era: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele era cego, ele não podia ver. Ele então começa a gritar e chamar a atenção de Jesus, dizendo: tem compaixão de mim. A reação dos discípulos e daqueles que acompanhavam Jesus foi a reação daquilo que a maioria de nós já vivemos um dia. Aqueles que são visionários já passaram por isso um dia. A Bíblia diz que tentaram calar Bartimeu. E é isso que muitas vezes tentam fazer com um visionário. É isso que muitas vezes tentam fazer com alguém que tem uma visão. Tentam calar a sua visão. Muitos não vão querer que você tenha uma visão. Muitos não vão aceitar a sua visão. Muitos não vão aceitar, muitos vão olhar e vão dizer: eu não acredito nessa visão. Muitos vão olhar e dizer: você não pode ter essa visão. Eu conheço você, eu sei de onde você veio, eu sei qual é a sua origem. A verdade é que Bartimeu é porque ele era filho de Timeu, ele não tinha nem nome aqui. Ou seja, muitos estavam olhando para ele e dizendo: eu sei de onde você veio, cara. Eu conheço seus pais, eu conheço sua origem, eu sei quem você é. E talvez muitos de nós estamos vivendo uma realidade como essa. Nós estamos vivendo uma realidade onde muitos olham para nós e não nos descredenciam. Olham para nós e não acreditam em nós. Olham para nós e dizem: eu sei de onde você veio, eu sei, eu conheço teu passado. Você não pode ter uma visão como essa. Você não é digno de uma visão como essa. Você não pode. Ei, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite, nesse dia, para convidar você a viver a visão que o Senhor tem preparado para a sua vida. Lute por essa visão, persiga essa visão, grite por essa visão, clame por essa visão. Eu quero convidar você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a viver aquilo que o Senhor tem preparado para você em 2022. Talvez seja loucura para os olhos de muitos. Talvez para sua família seja uma loucura, talvez para você mesmo seja uma loucura, talvez para pessoas que estão do seu lado, talvez o seu próprio marido, a sua própria esposa, os seus próprios filhos, os seus próprios pais, eu não sei. Talvez o seu pastor não acredita na sua visão, talvez o seu líder, talvez alguém tão próximo de você não acredita. Ei, persiga a sua visão, grite pela sua visão. A Bíblia diz que enquanto eles diziam: ei, Bartimeu, calado, Bartimeu, silêncio, Bartimeu, para. A Bíblia diz que ele continuava insistindo e gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A verdade é que enquanto ele não teve a sua visão clarificada, ele não desistiu de clamar ao Senhor. Eu quero convidar você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a clamar ao Senhor nessa noite, a levantar realmente um clamor ao Senhor, a clamar ao Senhor nessa noite dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A clamar ao Senhor dizendo: Jesus, abre os meus olhos, eu quero ver o que o Senhor tem preparado para mim em 2022. Jesus, filho de Davi, enquanto o Senhor não abrir os meus olhos, eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de pedir, eu não vou parar. A palavra do Senhor diz: batei, abri-se-vos-á. Ou seja, a Bíblia nos dá uma ordem: insista, persista, continue, bata até que a porta se abre. E foi exatamente isso que aconteceu na vida desse homem. Ele gritou até que Jesus parou tudo e disse: ei, tem alguém me chamando. Quando Jesus se aproxima de Bartimeu, você já deve conhecer a história. A fé daquele homem fez com que os olhos dele se abrissem. E eu quero convidar você, em nome de Jesus, nessa noite, a crer que o Senhor tem uma visão clara ao teu respeito, e agora você precisa começar a enxergá-la. Eu quero convidar você, se você pode, a ficar de pé no seu lugar, aí mesmo na sua casa, no seu sofá, na sua cama. Se você pode, fique de pé, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aonde você está agora, e eu quero junto com você clamar ao Senhor, junto com você invocar o nome do Senhor Jesus, a declarar em nome do Senhor Jesus: Senhor, o Senhor me deu uma visão, o Senhor colocou uma visão no meu coração, e talvez muitos fizeram com que essa visão morresse, talvez sentimentos, talvez emoções, talvez pessoas, talvez situações, eu não sei, talvez algo ou alguém tentou impedir você de ver, mas em nome de Jesus, nessa noite o Senhor quer abrir os teus olhos, o Senhor quer te dar uma nova visão.
daquilo que Ele tem preparado para você para esse próximo ano, e não só 2022, 2032, 2042, e em nome do Senhor Jesus, que você viva em nome de Jesus essa visão que o Senhor deu a você. Não desista da sua visão. O Senhor entregou uma visão a você, ela é sua. Lute por ela, clame por ela, brigue por ela, em nome do Senhor Jesus, até que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e te encha da presença dEle. Feche os teus olhos e comece a orar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.